Olá, muito bom dia para você, uma ótima manhã para todo mundo que está com a gente a partir de agora. Está chegando o seu AB1 dessa segunda-feira para a gente começar muito bem a semana junto a você. Hoje, dia 12 de janeiro, vamos às informações então. Nessa edição, a gente vai falar sobre um acidente que deixou uma policial militar morta. Ela estava na companhia de um outro PM numa viatura. Esse acidente aconteceu no Recife. O carro da polícia bateu em um outro veículo em um cruzamento no bairro de Afogados. Lady Emily estava há pouco tempo na corporação e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos após a batida. O PM, que estava com ela na viatura, ficou ferido e está internado. E aqui nesse AB1 a gente também vai falar sobre uma turista que ficou ferida depois de um incidente com um tubarão aqui em Pernambuco. Esse caso aí foi registrado em Fernando de Noronha, pessoal. O animal mordeu a perna da turista. Inclusive, esse é o quarto incidente do mesmo tipo em 3 meses na ilha de Fernando de Noronha. Eu fui fazer uma apneia, mergulho em apneia para ficar mais próximo e ver os tubarões. E eu tinha contato visual com os que estavam à minha frente, para que eu não batesse em um deles. Porém, no momento eu senti uma forte mordida na minha perna. Eu fiquei paralisada. No momento eu já sabia, mordida de um dos tubarões. E eu percebi que ele tinha realmente grudado a boca em mim. E depois de um tempo eu consegui voltar à superfície. Impressionante, não é? Fábio Gomes, Gessé Acioli e Leonardo Costa estão com a gente ao vivo. Fábio vai trazer todos os destaques do nosso portal nessa segunda-feira. Inclusive, uma jovem de 19 anos foi morta aqui no Agreste. Não é isso, Fábio? Bom dia para você. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse AB1. Infelizmente, um caso de feminicídio foi registrado dessa vez no município de Camusim de São Félix. Essa jovem de 19 anos foi assassinada na tarde de ontem a tiros no bairro do Cruzeiro e a suspeita, de acordo com a Polícia Civil, é que o homem que cometeu esse crime é o ex-companheiro dessa jovem. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes desse caso e também falando sobre outros assuntos que são destaque aqui no G1, Almir. Ok, Fábio. Gessé vai falar sobre o processo de matrículas de alunos novatos na rede municipal aqui em Caruaru. Bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está nos assistindo, um ótimo início de semana para todo mundo. Esse é um período exato para fazer aquelas matrículas dos novatos, né? Aqueles que já estavam, tem a renovação, e aqueles que vão ingressar agora na rede municipal de ensino, como fazer essa matrícula, como é que funciona, o que buscar, né? O que fazer então para esse processo. A gente vai trazer os detalhes daqui a pouquinho com todas essas informações dos pais que estão aí para matricular os filhos na rede de ensino. Muito bem, Leonardo também vai falar sobre esse ano letivo com informações sobre as matrículas na rede municipal lá de Garanhuns. Bom dia para você, Léo. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente no AB1 de hoje. As matrículas começaram hoje e vão até o dia 23, mas o candidato aí precisa fazer essa confirmação. O pai, o responsável, precisa ir à unidade de ensino fazer essa confirmação até o dia 30. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes, porque essa matrícula precisa ser feita no site o quanto antes, né, Almir? Exatamente, Léo. Estamos juntos, hein? Gessé e Fábio também, ó, nesse AB1. E no AB Esporte de hoje a gente vai falar sobre a abertura do Campeonato Pernambucano 2026. O Maguari, representante do Agreste na competição, não conseguiu passar pelo Náutico na estreia e perdeu nos aflitos. A gente vai trazer todos os detalhes. Joel Almeida e Lohana Nunes também estão com a gente nessa edição. Joel vai falar sobre um desconto na conta de energia elétrica. É a tarifa social que pode beneficiar famílias de baixa renda. Não é isso, Joel? Bom dia! Isso mesmo, Almir. Bom dia para você. Um ótimo dia também para você que está conosco aqui no AB1. Esse desconto pode chegar até 11% no valor da fatura mensal. Mas tem alguns critérios básicos, entre eles está cadastrado no CAD único do governo federal. Tem outros critérios também, daqui a pouco a gente vai explicar tudo sobre esse descontão que pode ajudar muita gente aí todos os meses. Almir. Tá certo, Joel. Lohana vai trazer notícia boa para abrir essa semana, porque tem muita oportunidade de trabalho no AB Emprego dessa segundona. Bom dia, Lohana.
Bom dia, Almi, para você, para todo mundo de casa, exatamente, são cerca de 90 vagas disponíveis aqui para Caruaru, para nossa região. Para você que está em busca de oportunidade, não desliga o seu televisor e não descola da gente, porque tem muita informação importante, informação que interessa também a quem já está trabalhando, ao trabalhador. Daqui a pouco eu volto com todos esses detalhes. Tá vendo só quanta informação importante? Tudo isso e muito mais, a partir de agora no seu AB1 que já está no ar. Muito bem, 11 horas e 55 minutos, uma ótima semana para você que está com a gente. Vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal G1 Caruaru e Região e pelo Globoplay também. Olha aí do lado o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos dar aquela olhadinha para ver como é que está o clima aqui em Caruaru nesse instante. Olha aí como é que a semana está começando na capital do Agreste, ó. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve ser de sol entre nuvens e que à noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. Agora a temperatura está marcando 31 graus, está vendo aí na tela? E a mínima deve ficar na casa dos 19. E agora, para a gente começar, vamos aos problemas da comunidade, porque os moradores de uma avenida do Cidade Jardim aqui em Caruaru estão sem abastecimento de água, hein? Imagina a dor de cabeça. Eles entraram em contato com a gente e a nossa equipe foi até lá para conferir essa situação de perto. Vamos ver. Mais de 45 dias sem água. Cerca de 40 famílias da Avenida Jurandir Galindo, na parte alta, comprando o serviço de caminhão-pipa para conseguir sobreviver. Quem não tem condições depende do caminhão da Compesa, mas a água que mandam não é muito limpa. É suja, né? É extremamente imprópria para uso. É uma questão até de saúde pública. A gente tomar um banho com água dessa, lavar uma roupa, é totalmente imprópria. E detalhe, não são todos os moradores que têm direito a receber esse carro-pipa. É um por mês de água suja e tem gente que eles dizem que não foi atingida a meta. Olhem, eu recebi a minha do carro-pipa hoje, é água suja realmente. Ó, aqui, eu botei cloro, botei algicida e a sujeira está decantando agora, ó. Tá vendo? A sujeira está toda embaixo. Amanhã vai ser drenada essa sujeira e aí é que a água dá para ser usada. Mas o problema não para por aí. Quando a água parou de chegar na rua em novembro, Dona Denise fez muitas reclamações. Foram cerca de 57 protocolos abertos que ela nos mostrou. Quando finalmente responderam, foi depois de expor o problema. E a resposta... que não existia nenhum problema aqui, que o abastecimento estava normal e que nós, moradores, estávamos mentindo. Que o que estava sendo colocado por nós era inverídico. E no calendário que eles encontram no sistema, está como se a água estivesse caindo normalmente, inclusive com registro de abastecimento 24 horas. Mas esse calendário muda quase todos os dias. Que não tinha problema no calendário, que o abastecimento estava normal, que não existiam protocolos de reclamação e que eles não tinham ciência do problema aqui na localidade. Foi isso que foi dito por eles. Ou seja, que aqueles 57 protocolos... Só meus, né? Porque tem os dos outros moradores aqui também. E eles disseram que não tinha nenhuma reclamação, que não sabiam de problema nenhum aqui. Foi a resposta deles. E na tentativa de entender o motivo desse transtorno, os moradores se lembraram do dia em que uma obra aconteceu aqui na rua de trás e foi realizada com explosivos. Dona Alenira, que está aqui comigo, ela mora nessa casa aqui e por causa dessa obra ela teve a cisterna dela danificada. Conta pra gente, Dona Alenira, como é que aconteceu essa obra? Foram vários dias de explosivos? Bem, enquanto teve essa obra, enquanto não concluíram, tinha explosões quase todos os dias. Eram explosões fortes que vocês ficavam incomodados? Abalava o piso. Como é que foi que a sua cisterna ficou danificada? Bem, eu tirei por conta que, desde que eu moro aqui, nunca houve vazamento, né? E aí a gente teve um carro-pipa, colocou água, a água veio inadequada,
Inclusive veio até uma cobra de 2 cabeças. Eu pensei que era um tecido que estava boiando na cisterna. Quando eu puxei, era uma cobra. Entendeu? Uma cobrazinha de 2 cabeças. Sem tratamento. Estava com visita e a gente foi para o Recife, viajou. Passou uma semana fora. E quando voltei, simplesmente minha cisterna estava vazia. Ou seja, um vazamento que você deduz que pode ter sido causado por causa dessa explosão. Não foi usado água de forma nenhuma. A gente sabe a vazão d'água que a gente consome de acordo com que você... A bomba enche, né, a caixa de cima. E não teve isso. Então a água, eu disse, e aí, como foi que ficou? E a pior parte, o valor da conta, que chega todo mês. Dona Ana Paula teve que pagar uma de R$500 sem receber água. Estamos aqui indignados, como todos os moradores, por falta de água desde novembro e nós queremos água. Fui lá pessoalmente, pedi um carro-pipa e eles informaram que eu não tinha direito de receber esse carro-pipa. E pedi por telefone, várias vezes estava dando fora de sistema, depois eu consegui, depois de muito tentar, e chegou aí a água. Tá para chegar hoje esse carro-pipa para mim, depois desse tempo todinho eu solicitando. Os moradores que recebem a água aqui dividem com a gente, eles dividem com a gente e é uma água suja que não dá nem para lavar um banheiro. A água suja demais. E a conta continua pagando? E a conta continua pagando e chegando, né? Porque aqui, ó, mês de janeiro, R$138, sem chegar um pingo de água nas torneiras. E aí, pessoal, como é que fica uma situação como essa? Muitos moradores continuam sem água, né? Para muitos desses moradores, a situação é essa, ó, torneira vazia, nem uma gota d'água. Alguns recebem ainda, se queixam da má qualidade da água, que a água está chegando suja. E ainda tem essa conta para pagar todo final do mês. Tá vendo? Moradores sofrendo um bocado, mas a gente entrou em contato com a Compesa para saber o que será feito. Infelizmente, até o momento, não chegou nenhum retorno da companhia. A gente está aqui esperando essa resposta, que é muito importante para cada um desses moradores. São eles que estão sofrendo com todos esses transtornos. E a gente vai seguir aguardando a chegada dessa resposta para trazer para os moradores aqui no AB1. Agora a gente vai de notícia boa porque tem problema resolvido no Momento WhatsApp, hein? É o seguinte, para a gente relembrar, no dia 15 de dezembro, a gente mostrou um vídeo enviado pelo Robson Farias. Esse aí, ó, ele estava reclamando da falta de iluminação na estrada que dá acesso ao sítio Posse, zona rural de Caruaru. Na ocasião, a Secretaria de Serviços Públicos disse que a concessionária Luz Caruaru já tinha sido acionada para resolver esse problema. Aí o Robson mandou um novo vídeo mostrando como é que está a realidade por lá atualmente, né? E aí, ó, foi tudo resolvido, tudo iluminado para facilitar a vida do condutor de veículos, né? Já tem muito mato, como a gente sabe aí, pelas laterais e quando estava tudo escuro ficava muito pior. Então, a situação melhorou e a gente agradece aí ao Robson pela participação conosco. Não esquece, a sua reclamação em vídeo também pode aparecer por aqui. É só mandar para o nosso WhatsApp 99198-8212, hein? E amanhã a gente tem o Minha Comunidade. Nessa terça-feira vamos cobrar o início das obras da unidade do Biesp, lá no local onde existia o Comércio Futebol Clube. Veja. Nesta terça-feira, o Minha Comunidade chega pela 9ª vez para mostrar a situação de abandono do Comércio Futebol Clube, um espaço dedicado ao entretenimento e ao lazer, mas que virou ruína e espaço para criminalidade. Mas que agora parece ter solução. O espaço deve receber as novas instalações do primeiro Biesp. Mas quando? Será que tem prazo? Será que vai sair do papel? É cobrança, é Minha Comunidade, é no seu AB1. Isso, é amanhã para a gente conferir. E agora a gente traz informações importantes sobre um desconto no pagamento da conta de energia elétrica. É o desconto social que está disponível para famílias de baixa renda. Então, Joel Almeida está chegando ao vivo e vai contar para a gente, né? A gente vai saber como é que as pessoas podem ter acesso a esse desconto. Hein, Joel? Conta tudo, seja bem-vindo. Boa tarde, Almir. Boa tarde para você que está conosco aqui no AB1. Esse desconto ele faz parte de um programa do governo federal, o Luz para Todos, né, para o povo, e muita gente pode solicitar, né? Eu falo aqui da loja da Neoenergia no Shopping Difusora, onde o pessoal pode vir para tirar essas dúvidas. Mas agora eu vou conversar com o supervisor operacional da Neoenergia, o Diogo Wallace, que está aqui conosco.
Diogo, boa tarde para você. Eu queria que você explicasse o que é esse projeto, como é que o pessoal de casa pode ter acesso. Boa tarde. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos que nos assistem. Esse é mais um programa do governo federal que beneficia dezenas de famílias aqui em Pernambuco. O desconto social, ele entrou na sua vigência a partir do dia 1º de janeiro desse ano, e ele amplia. Então, os consumidores que até então tinham a tarifa social, que são consumidores que consumiam até 80 kW, que tem esses 80 zerados, eles terão agora, a partir de 80 até 120 kW, um desconto, chama de desconto social, que no caso aqui para Pernambuco é de 10,58% na fatura. Então, vamos explicar aqui para o pessoal que está em casa. Esse projeto do governo já está valendo, como você disse, a partir do dia 1º de janeiro. Então, para você que está em casa entender melhor, o governo anunciou anteriormente que quem consome até 80 kWh, tem aqueles critérios básicos, tem gente que tem mais de 65 anos, não paga mais energia. Mas agora esse é um novo desconto, né? Então, quem está ali de 80 kWh consumido por mês até 120, vai pagar menos. Isso, então ele amplia. Então, para os consumidores de tarifa social, até 80 kW ele está isento conforme já era. E de 80 até 120, ele passa a ter um desconto nessa diferença, né, de 80 até os 120, de 10,58. E para os consumidores que têm renda mensal entre meio salário mínimo e um salário mínimo, esses passam a ter também esse benefício. Então é importante que esteja com o seu cadastro um CAD único atualizado, né, e procure a Neo Energia. Para os casos onde você já tem a sua fatura de energia e está atualizado, mensalmente a Neo Energia automaticamente faz esse cadastro. Mas caso não tenha alguma dúvida, procure o CRAS da sua cidade, atualize suas informações e pode procurar a Neo Energia através dos seus canais digitais ou na loja de atendimento. Muito obrigado pelas informações. Diogo Wallace, supervisor operacional, explicou para a gente como é que funciona. Então, você que está assistindo a gente que consome até 120 kW por mês, está inscrito no CAD único do governo federal, recebe algum benefício e ganha de meio salário mínimo por pessoa até um salário mínimo, você pode pagar menos na sua energia. Já agora, a partir de janeiro, a fatura vai chegar, então, a partir do mês que vem, já vem esse desconto aí importante. Só preciso reforçar, como o próprio supervisor aqui da Neo Energia explicou, para você que está cadastrado, mas não atualizou o CAD único do governo federal, é preciso atualizar esse benefício no CRAS mais próximo da sua residência, é preciso procurar a prefeitura mais próxima, tá certo? Almir. Valeu, Joel. É isso, atualizar o CAD único para não perder essa oportunidade. Muito obrigado, viu, Joel? Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição você vai ver uma carreta que ficou atravessada em um viaduto na BR-104 aqui em Caruaru, hein? O trânsito ficou lento no local, aí as imagens para você ver, ó, tá vendo? A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho no seu AB1, meio-dia, 8 minutos agora. AB1 de volta para você, meio-dia, 9 minutos. E agora pela manhã, um engarrafamento foi registrado em um trecho da via local da BR-104, aqui em Caruaru. A gente tem as imagens aí, ó. Essa situação aconteceu por conta de uma carreta que ficou atravessada na rodovia. Eu estava vindo para o trabalho hoje cedinho, mas bem cedinho, e essa carreta já estava parada lá. Muitos transtornos a manhã inteira. Nas imagens dá para ver como ficou esse trecho no viaduto que fica sobre a ligação dos bairros São Francisco e Caiucá. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a carreta abasteceu em um posto de combustíveis, mas a tampa do tanque ficou aberta e o óleo foi derramado na pista. Imagina, um guincho foi acionado para retirar a carreta. A gente tem imagens ao vivo, inclusive agora, para você ver como é que está a movimentação nesse viaduto da BR-104. Agora está tudo normalizado, não é? Após a retirada da carreta. A PRF informou que o veículo foi retirado por volta das 11h25 da manhã de hoje. E na madrugada dessa segunda-feira, um acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um outro carro deixou uma policial morta, pessoal, e outro PM ferido. Esse acidente aconteceu no Recife. A viatura ficou destruída. 2h43 da manhã. A pista está molhada por causa da chuva. O carro da Polícia Militar e o carro prata batem forte no cruzamento da Avenida São Miguel com a Rua Quitério Inácio de Melo, no bairro de Afogados, no Recife. No impacto, o veículo da PM capota e bate contra o poste. O sinal da Avenida São Miguel
está vermelho no momento da colisão. O semáforo funciona de forma igual para os dois sentidos da Avenida São Miguel, um indicativo que a viatura da polícia pode ter avançado no sinal vermelho. A colisão é do lado do passageiro. Em seguida, algumas pessoas correm e ficam desesperadas ao ver os PMs. De acordo com a Polícia Militar, os dois policiais estavam em serviço e foram acionados para uma ocorrência no bairro da Caxangá. Os policiais militares ficaram presos às ferragens e foram retirados pelo Corpo de Bombeiros. A policial, que estava no banco do passageiro, Lady Emily, morreu no local do acidente. O motorista, o soldado Renan Farias, teve traumatismo craniano, fratura nos braços e nas pernas e foi levado para o Hospital da Restauração. O SAMU e os bombeiros informaram que o motorista do carro prata teve ferimentos leves e não quis ser levado para o Hospital da Restauração. Que tristeza, hein, pessoal? Que tragédia. Agora é 12h, 12 minutos. Vamos para a redação para falar com Fábio Gomes. Vamos às notícias do nosso portal, porque teve crime de violência contra a mulher nos registros do G1. Não é isso, Fábio? Boa tarde para você. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente aqui nesse ABU. Infelizmente, o final de semana bem violento aqui no interior de Pernambuco, vários crimes foram registrados e inclusive um deles aconteceu no município de Camusim, São Félix, na tarde de ontem. Uma jovem de 19 anos foi morta a tiros no bairro do Cruzeiro e ela foi identificada como Crislaine Silva. Esse crime repercutiu bastante nas redes sociais e também no município. Essa jovem foi assassinada. De acordo com a Polícia Civil, o suspeito de cometer esse crime é o ex-companheiro. Segundo a polícia, o crime foi registrado pela Divisão de Homicídios do Agreste e a jovem ela foi encontrada já sem vida com várias perfurações provocadas por armas de fogo em frente à casa onde ela morava. A mãe dessa jovem, que não teve o nome divulgado, também ficou ferida e foi socorrida para uma unidade hospitalar. As testemunhas relataram aos policiais que o ex-companheiro da vítima chegou no local utilizando uma moto e realizou os disparos contra Crislaine. Logo em seguida, esse suspeito fugiu do local e até a última atualização dessa nossa reportagem, a Polícia Civil não informou, não divulgou informações sobre o paradeiro dele. Nós questionamos a Polícia Civil e eles informaram que o inquérito policial foi instaurado e as diligências foram iniciadas de imediato e continuam até o esclarecimento total desse crime que foi registrado como feminicídio. Por meio de nota, a Prefeitura de Camusim de São Félix também se pronunciou sobre o caso e repudiou esse ato de violência. A gente também lamenta esse caso e segue acompanhando o rumo dessas investigações, Almir. A gente lamenta e lamenta muito, né, Fábio? A gente fica se perguntando, até quando, hein? Até quando a gente vai continuar acompanhando notícias de crimes de feminicídio, de violência contra a mulher, né? Aqueles casos registrados de homens que não aceitam o final do relacionamento como se a mulher fosse uma propriedade. É um absurdo total, não é? Uma pessoa com 19 anos de idade tendo a vida interrompida desse jeito. E olha, Fábio, estou vendo que no G1 também tem registro de uma professora que foi morta no sertão. Tem também, Almir. Infelizmente, esse foi mais um caso registrado, dessa vez no município de Ibimirim. Uma professora foi assassinada a tiros e uma outra pessoa, uma outra mulher, também ficou ferida. Na nossa reportagem do G1, nós conversamos com a Polícia Civil. Essa vítima ela foi identificada por Rosana Alves, de 36 anos, e a outra mulher que ficou ferida tem 33 e ela não teve o nome divulgado. De acordo com a Polícia Civil, esse caso foi registrado como tentativa de homicídio e como homicídio consumado. O crime foi registrado pela manhã numa localidade conhecida por Vila da Caixa. Um inquérito policial também foi instaurado para apurar as circunstâncias desse crime e até a última atualização da nossa reportagem, a Polícia Civil não divulgou informações sobre a autoria e também a motivação desse crime. Esse é mais um caso que a gente lamenta bastante e também segue acompanhando os rumos dessa investigação, Almir. Vamos seguir acompanhando, sim, essas investigações. E esse fim de semana, de forma impressionante, foi um fim de semana marcado por muita violência, porque no G1 também tem informações de um duplo homicídio que foi registrado em Barra de Guabiraba, Fábio. Exatamente, Almir. Esse crime aconteceu nas primeiras horas da manhã de ontem. Um casal foi assassinado. A suspeita, de acordo com a Polícia Civil, é que os criminosos invadiram a residência onde esse casal morava no momento em que eles estavam dormindo. Essas vítimas foram identificadas por Maria Cristiane da Conceição Silva, de 28 anos, e Douglas Henrique da Silva, que não teve a idade informada. De acordo com o boletim de ocorrência que a gente teve acesso aqui no G1, a Polícia Militar foi acionada por volta das 1h30 da madrugada para a rua Antônio Amorim e no local os agentes encontraram as vítimas já sem vida. Algumas testemunhas relataram aos policiais que outros 3 criminosos conseguiram entrar na residência do casal após utilizar um pé de cabra para arrombar a porta.
A suspeita é que o casal estava dormindo no momento em que esse crime aconteceu. A Polícia Civil também segue acompanhando esse caso, Almir. Fábio, obrigado pelas informações que você trouxe agora aqui no AB1, informações do nosso portal. Daqui a pouquinho você está voltando com outros assuntos, não é? Volto sim, Almir. Até já. Até já. 12h16, pessoal. Vamos seguindo, né? Vamos em frente. A gente muda de assunto agora para falar sobre o ano letivo, porque a Secretaria de Educação aqui de Caruaru começou hoje o processo de realização das matrículas para alunos novatos. Então, Gessé Acioli está ao vivo também e vai trazer todos os detalhes agora. Boa tarde para você, Gessé. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos acompanhando. Pois é, a semana inicia com essa novidade, né? As matrículas para alunos novatos na rede municipal de ensino. A gente sabe que tem aquelas rematrículas que acontecem automaticamente, né, para os estudantes que já estão ali naquela caminhada estudantil, e para aqueles novatos existe também aquelas questões de transferências, e aí a gente precisa entender como é que funciona, né? Já que há uma especificidade em cada uma dessas etapas. O secretário de Educação Municipal, Caio Colasso, vai trazer as informações agora para a gente. Vamos conferir. Pois é, pessoal. Nosso calendário segue em andamento e dessa vez, hoje, segunda-feira, dia 12, estamos abrindo as pré-matrículas para os novatos, tá bom? Então, os papais e as mamães, os responsáveis, fiquem atentos a esse prazo, que vai de hoje até o dia 18, então de 12 a 18, através exclusivamente do site Matrícula Fácil. Você consegue estar fazendo a inserção e a solicitação da pré-matrícula do seu filho ou do seu dependente, tá bom? O resultado ele sai no dia 22, também através desse site do Matrícula Fácil, e aí você acompanha o resultado, no caso da contemplação, do dia 23 ao dia 30, aí nessa situação em exclusivo você se direciona já à unidade de ensino, aonde o seu dependente ou filho foi contemplado e efetiva a matrícula, tá bom? Maiores informações, procure sempre nossos canais oficiais, né, de comunicação, e também detalhes, né, como documentação, tudo isso você consegue estar realmente acompanhando nesses canais, no site da Prefeitura, no Diário Oficial, enfim, e também nas unidades de ensino. É isso, um abraço. Pois é, está aí a fala do secretário Caio Colasso, né, explicando esse processo, como é que funciona nessa etapa agora, né, de 12 a 18. Então as pessoas ficarem aí atentas a esse prazo, porque é uma pré-matrícula para um processo, né, de matrículas aí que está disponível para novos alunos, né? Essa etapa é só para aqueles novos alunos da rede municipal de ensino. E a gente reforça, é só buscar os canais de atendimento, como disse o secretário, e também qualquer dúvida, procurar a unidade, né, de ensino mais próxima de casa para tirar aquela dúvida. Tem sempre aquelas pessoas que precisam de mais informações detalhadas sobre transferências, inclusive a gente reforça aí para buscar a unidade de ensino mais próxima para poder obter essas informações e não perder os prazos. Lembrando, de 12 a 18, para não perder esse prazo tão importante, porque está matriculado, as crianças estudando, é tudo o que importa para essa fase da vida tão especial. Almir. Exatamente, Gessé, exatamente, para garantir o futuro dessa criançada, não é? Obrigado pelas informações, viu, Gessé? E agora a gente segue para Garanhuns. Por lá também começou o período de matrículas para os alunos novatos na rede municipal. Então o Leonardo Costa vai passar para a gente as informações ao vivo agora. Não é isso, Léo? Boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente na B1 de hoje. Começo de semana e as matrículas começaram aqui em Garanhuns para novatos, vão aí até o dia 23 deste mês. Todo o processo deve ser feito pelo site, mas os pais ou responsáveis devem ficar atentos, porque após o processo no site precisam ir à escola escolhida para justamente fazer a confirmação. Eu estou aqui com Michele Diana, que é diretora administrativa da SEDUC, que vai passar mais detalhes para a gente. Conta aí, como é esse processo, quais documentos os pais devem ficar atentos? No ato de reserva, no próprio site de matrícula, já vai aparecer uma lista de quais são os documentos que são obrigatórios à apresentação na escola para que essa matrícula seja confirmada, que são os documentos praxe do estudante. Comprovante de residência, CPF, transferência para o estudante que já vem de outra escola, comprovante de cartão de vacina, de SUS, são esses documentos. A partir do momento que o pai faz essa reserva, já aparece essa lista de toda a documentação que é necessário apresentar. E com a importância de fazer a confirmação. A confirmação vai durar um pouquinho mais até o dia 30, mas fazer essa confirmação o quanto antes garante a vaga. E se não fizer essa confirmação, pode perder essa vaga?
Isso. É extremamente necessário que o responsável, que os pais compareçam à escola após essa reserva no site para efetivar essa matrícula. Temos, sim, até o dia 30 de janeiro para efetivar na escola, mas o quanto antes o pai se apresentar para efetivar, ele tem a garantia dessa vaga. E qual a importância desse processo, né, de matrícula para novatos? A gente está falando de quantas escolas aqui no município. Qual a importância de manter os alunos na escola? Nós temos aqui na Rede Municipal de Ensino de Garanhuns 58 instituições escolares e as matrículas estão abertas para todas elas. Fala aí para a gente, né? Reforça esse prazo aí para a gente fechar. O período de matrícula para os novatos vai de hoje, dia 12 de janeiro, até o dia 23. Os pais precisam entrarem no site de matrícula, que é matrícula.garanhuns, fazer essa reserva no site e, após esse momento, ir na escola de escolha para confirmar essa matrícula. Michele, muito obrigado pelas informações. Eu reforço o site aqui, viu? São 58 unidades de ensino, então você tem que correr, é matrícula.educacãogaranhuns.com.br. Essas matrículas devem ser feitas até o dia 23 deste mês, a confirmação até o dia 30, mas não pode passar desse prazo, porque, de fato, essa vaga pode ser perdida e é tão importante a gente ver os estudantes na sala de aula, né, Almir? Exatamente, é o futuro do país, né, que está nas mãos dessa geração, não é isso, Léo? Valeu, muito obrigado pelas informações, a gente agradece a nossa entrevistada também. Então aí a gente aproveita para ver como é que está o tempo lá em Garanhuns com imagens mais abertas. Olha aí que ângulo bonito da cidade. Pois é, lá na Cidade das Flores o dia deve ser de sol com muitas nuvens, como a gente está vendo agora. E à noite o tempo deve ficar bem fechado, hein? Agora os termômetros estão marcando 30 graus e a temperatura mínima em Garanhuns é de 18 graus. E aqui a gente vai seguindo com o seu AB1. Muito bem, meio-dia, 23 minutos, o AB Emprego está no ar e agora a gente vai conferir as vagas, as oportunidades disponíveis para hoje. É bom começar a semana assim, né não? Lohana Nunes está ao vivo e tem os detalhes para a gente agora. Conta tudo, Lohana. Boa tarde para você. Pode deixar. Boa tarde para você, Almir, para todo mundo de casa. A gente tem o detalhamento das vagas disponíveis para hoje, para você já começar aí a sua semana, a sua segunda-feira aí, ó, com tudo, com os dois pés na porta, tentando realmente a vaga que você deseja no mercado de trabalho. Para quem está precisando, permanece aqui com a gente, que a gente vai mostrar agora mais de 90 vagas, cerca de 91 para ser mais específico, 91 vagas disponíveis para quem está aqui. Lembrando que aqui em Caruaru, ó, vou dizer para vocês, são 62 vagas. Em Garanhuns, a gente tem 17 vagas e em Bezerros, 12 vagas, sendo 10 exclusivas para pessoa com deficiência, para operador de telemarketing. Total aí, 91 vagas. A gente vai ver o detalhamento agora. Para Caruaru, são 5 vagas para alinhador veicular, 5 para armador de ferros, 10 vagas para auxiliar de arquitetura, 2 vagas para auxiliar de mecânico de autos, 5 vagas para carpinteiro, 5 para eletricista, 5 vagas para encanador, 5 vagas para encarregado de obras, 1 vaga para engenheiro eletricista, 7 vagas para frentista, 1 vaga para operador de máquina de arame, 1 vaga para vendedor interno, 5 vagas para vigia. Então, são essas as oportunidades. Lembrando a você que mais detalhes sobre cada uma dessas oportunidades você consegue aqui na Casa do Trabalhador. Mas a gente vai aproveitar que a gente está aqui e conversar agora com a Cláudia. A Cláudia que está aqui com a gente, ela é a coordenadora aqui da Casa do Trabalhador e vai falar com a gente. Cláudia, seja bem-vinda. Boa tarde para você. Eu queria saber o seguinte, são muitas vagas que a gente traz aqui, pelo menos toda semana, para quem está em casa e que está em busca dessa oportunidade. Mas durante todas as semanas, vocês divulgam, aliás, todos os dias vocês divulgam algumas oportunidades. Algumas delas até se repetem. Eu queria que você falasse um pouquinho qual é a média de vagas que surgem aqui quase todos os dias. Boa tarde, seja bem-vinda.
Boa tarde para todos que nos assistem. É muito bom essa parceria com vocês, porque vem ressaltando as nossas vagas. Em média, por semana, aqui na Casa do Trabalhador, nós temos de 90 a 120 vagas, tá? Isso por semana? Isso por semana. Essa parceria aí com as empresas, indústria, comércio, com o governo do Estado, vem aumentando gradativamente, e isso é muito bom para o nosso município, as nossas vagas aqui na Casa do Trabalhador. E eu queria ressaltar com você que hoje, por exemplo, você divulgou aí 61 vagas, mas temos quase 90, tá? Estou cadastrando mais vagas. E queria aproveitar para ressaltar que hoje nossa linha de produção, vendedor, a área da construção civil tem aumentado cada dia mais. Então, você que está aí querendo começar 2026 com um novo emprego, uma nova oportunidade, vem aqui na Casa do Trabalhador, que fica na Rua Floriano Peixoto, 147. Nós não fechamos para almoço, tá, pessoal? Então, pode vir aqui, faz o teu cadastro, procura qual é a melhor vaga que se encaixa no perfil. Outra coisa que eu quero ressaltar também, que a Secretaria da SEDEP está com o Qualifica PE. Então, na nossa plataforma, você tem a oportunidade de estar se qualificando para essas vagas. Então, assim, não há desculpa, viu? Nós temos aqui várias oportunidades. Você também que não tem a experiência comprovada na carteira de trabalho, conseguimos algumas vagas para você também. Então, vem aqui, dá um pulinho, 8 da manhã às 5 da tarde, não fechamos para almoço, e aí você vê qual é a vaga para começar aí 2026 já com novas oportunidades. Muito bem, é aquilo que a gente diz, né? Para quem quer, tem a oportunidade, a gente está aqui para fazer esse serviço. Eu queria só que você destacasse a área da construção civil, a área do têxtil, né, que é um polo tão importante aqui na nossa cidade. Quais são as vagas que mais se repetem por aqui? Hoje nós temos vagas para vendedor interno, vendedor pracista. Temos também para servente, para ajudante de obra, para linha de produção. Hoje o Distrito Industrial fornece para a gente em vários âmbitos, tá? Na linha de produção. Então, assim, temos também vagas para auxiliar administrativo, é uma área muito decorrente. Então, assim, aproveita os nossos cursos, se qualifica e vem aqui buscar a tua área, a tua oportunidade nas áreas que você está aí almejando para 2026. Perfeito, é isso que a gente queria. Muito obrigada, viu, Cláudia, pelos esclarecimentos. E é isso, é aproveitar a oportunidade para começar aí 2026 da melhor maneira possível. Eu volto contigo, Almir. Exatamente, é sempre bom começar assim, de olho nessas oportunidades. Então a gente vai aproveitar para falar sobre um assunto que também interessa muito aos colaboradores das empresas, que é a segurança no local de trabalho, no ambiente de trabalho. Por isso, existem direitos para garantir a segurança do trabalhador e da trabalhadora. Não é assim, Lohana? Exatamente, esse é o nosso assunto agora, porque a gente tenta amarrar aí, né, a busca pelo trabalho, mas para quem está trabalhando também informações importantes. A gente está aqui com o Dr. Clóvis, ele é advogado trabalhista, ele vai esclarecer alguns pontos. A gente estava até batendo uma bola aqui, conversando um pouquinho, né, Dr. Clóvis, sobre esses assuntos relacionados ao trabalho, mas hoje o nosso tema é segurança no trabalho, principalmente aquele valor a mais que o trabalhador recebe por trabalhos perigosos, que é a taxa de periculosidade. É uma taxa de cerca de 30% no valor a mais. Esses 30% é calculado em cima do salário do trabalhador. E aí incluem, né, materiais ou substâncias explosivas, eletricidade, produtos inflamáveis, violência urbana ou rural, e agora também tem o trânsito com o uso de motocicleta, que é uma vigência nova, né, doutor? Eu queria que você explicasse a respeito, primeiro, desse valor e desses riscos que o trabalhador pode correr e, por isso, recebe esse valor a mais. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos. O adicional de insalubridade é toda vez que o trabalhador está exposto a um risco de vida. Isso pode ser no transporte de combustível, de Recife para o posto de gasolina, o próprio frentista que está trabalhando com isso, ou o trabalhador em qualquer indústria ou comércio que manipule produtos químicos explosivos. Mas também pode ser para aquele trabalhador que trabalha em altura, limpando prédios, fazendo limpeza ou na construção civil, ou ainda aquele que trabalha com eletricidade, sendo a linha viva, correndo eletricidade nos fios. Qual é o valor? É 30%
do salário base dele. Então, pode variar de trabalhador para trabalhador de acordo com o piso ou com o salário pessoal dele. Então, duas pessoas, uma mais experiente, outra menos, na mesma função, podem ter salários diferentes e receber valores diferentes. Além disso, também é necessário que esses trabalhadores recebam o que a gente chama de EPI, que é o equipamento de proteção individual, que é fundamental, né, doutor? Inclusive, quando esse trabalhador recebe, é importante que a empresa se assegure e tenha o registro de que ele recebeu, para que ele faça essa utilização e, para além disso, verifique e fiscalize a utilização, porque isso pode significar realmente risco para o trabalhador e um prejuízo para a empresa, né? Vamos lá, para o trabalhador é uma questão de sobrevivência, de vida ou morte. Para o empregador, ele tem que tomar o cuidado de comprar os produtos, os equipamentos determinados por lei para cada profissão, e aí pode ser capacete, pode ser bota, pode ser luva, pode ser protetor auricular ou óculos de proteção. Esse equipamento tem que ser comprado dentro das normas regulamentadoras e aprovadas pelo governo, e tem que ser lançado no programa que chama E-Social, pega o recibo do trabalhador para que a empresa fique mais protegida e evite multas, porque em caso de acidente, a responsabilidade é sempre da empresa. Tá? E, por exemplo, se morrer um trabalhador com 25 anos, a empresa vai ser condenada, além de pensionar a família, pagar dano moral, a pensão pode ir da data do acidente até a data que ele se aposentaria com 60, 65 anos. Isso implica num valor muito alto que pode quebrar uma empresa de pequeno e médio porte, porque a justiça exige que o pagamento seja feito em única parcela. Então, é importante a empresa realmente verificar essas questões e, principalmente, permitir que o trabalhador trabalhe da maneira mais segura, que é realmente como se assegurar de indenizações como essas, né? A empresa tem que fiscalizar o uso do equipamento, não basta só entregar, e tem que fazer a cobrança disso. Se o trabalhador se recusar a usar o equipamento, ele pode estar colocando em risco ele, toda a equipe, toda uma construção, e ele deve ser advertido e, se for o caso, demitido por justa causa para não colocar a equipe em risco. Perfeito, eu te agradeço, viu, doutor Clóvis, pelos esclarecimentos, e é isso. É importante ficar de olho, importante verificar o valor dessa insalubridade, que inclusive vale, como eu disse, para motorista de motocicleta a partir de abril, doutor? A partir de abril entra em vigor a Resolução 2025, que obriga as empresas a pagarem a todos os trabalhadores que fazem frete, transporte, motoboy, enfim, que usam a moto como instrumento de trabalho, receberão também os 30% sobre o salário a título de periculosidade. Perfeito, era esse esclarecimento que faltava. Agradeço mais uma vez, viu? E é isso, é importante ficar de olho nesses detalhes, que é o nosso direito como trabalhador e o direito de todos os trabalhadores. Eu volto contigo, Almir. Perfeitamente, Lohana, perfeitamente. Muito obrigado pelas informações ao vivo aqui nesse AB1. E a seguir tem o AB Esporte, para a gente conferir como foi a estreia do Maguari na abertura do Campeonato Pernambucano 2026. O desafio, foi diante do Náutico. E aí, o Timbu venceu jogando em casa. É daqui a pouco no seu AB1, meio-dia, 34 minutos agora. AB1 de volta para você, meio-dia, 36 minutos. Vamos dar uma olhadinha na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região. Começando aqui pelo Agreste, olha lá, Belo Jardim, mínima de 18 graus, a máxima pode chegar aos 30. Na Zona da Mata tem Catende, temperatura mínima 20 graus, a máxima pode chegar aos 31. E o Sertão está aí, representado por Serra Talhada, mínima de 21 e máxima de 34 graus por lá. E vamos seguindo, pessoal, porque uma turista de São Paulo ficou ferida depois de um incidente com um tubarão em Fernando de Noronha. Esse é o quarto incidente do mesmo tipo em 3 meses na ilha. A advogada Tayane Dalazen, de 36 anos, fazia um mergulho com snorkel em uma praia no Porto de Santo Antônio quando o incidente aconteceu. Uma imagem registrada durante esse mergulho mostra quando um mergulhador bate com uma câmera na cabeça de um tubarão-lixa.
Pouco tempo depois, em outra imagem, é possível ver o momento da mordida na perna da turista. Aqui nós congelamos as imagens porque as cenas são fortes. Eu fui fazer uma apneia, um mergulho em apneia, para ficar mais próximo e ver os tubarões. E eu tinha contato visual com os que estavam à minha frente, para que eu não batesse em um deles. Porém, em um momento eu senti uma forte mordida na minha perna. Eu fiquei paralisada. No momento eu já sabia, mordida de um dos tubarões. E eu percebi que ele tinha realmente grudado a boca em mim. E depois de um tempo eu consegui voltar à superfície e eu verifiquei que quem estava atrás era o meu guia. Gostaria de passar isso às pessoas, que o mar é maravilhoso, a natureza, que nós temos que saber também que respeitá-la e que às vezes fatalidades acontecem. Tayane foi atendida no Hospital São Lucas e recebeu alta médica depois de fazer curativos. De acordo com o hospital, o ferimento foi superficial e sem gravidade. O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, responsável pela preservação ambiental em Fernando de Noronha, e o CEMIT, Comitê de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, foram notificados da ocorrência. De acordo com o ICMBio, este é o 4º incidente do tipo em 3 meses na ilha. Devido à recorrência dos casos, o Instituto analisa a possibilidade de suspender o mergulho nessa área de Fernando de Noronha. E vamos em frente, porque a Secretaria Estadual de Educação está oferecendo cursos gratuitos de idiomas e as inscrições já estão abertas. Então, Gessé Ascioli está voltando para falar sobre esse assunto, porque aprender a falar outras línguas pode abrir outras portas, não é isso, Gessé? Isso, Almir. A gente tem aí informações importantes sobre essa possibilidade de aprender outra língua através do Núcleo de Línguas, programa aí oferecido pelo governo federal através da Secretaria de Educação do Estado. E eu estou aqui com a Adeilza Monteiro, que é professora técnica e vai nos ajudar agora a entender como é que eu faço para participar desse programa, para aprender mais uma língua aí, quem está em casa nos assistindo, poder participar desse programa com essas vagas disponíveis. Boa tarde. Boa tarde. Bem, o Núcleo de Estudo de Línguas, ele é do Estado de Pernambuco e pode estudar o aluno da rede estadual e pode também estudar a comunidade, né? Então, você vai fazer sua matrícula através do site, que é do NEL. E aqui em Caruaru, a gente tem 3 escolas oferecendo os cursos, né? A ETE no centro da cidade, que é o antigo Colégio Estadual, né? Nelson Barbalho, isso, que tem o curso de inglês e espanhol. No Dom Vital, a gente tem o curso de inglês, na Escola Dom Vital. E no Herdon, que é o Dom Miguel de Lima Valverde, tem inglês, espanhol e francês. E é uma oportunidade assim imensa, tanto de crescimento pessoal como profissional, né, para o nosso estudante da rede. Então, a partir de hoje, até o dia 30, a gente vai ter as matrículas abertas para alunos novatos. Né? Já aconteceu a rematrícula e aí está todo mundo convidado, entra lá no site, né, do NEL, nel.educação.pe.gov.br, coloca seu e-mail, cria uma senha, grava essa senha e aí você vai estar matriculado para estudar idiomas. E aí, diante dessa matrícula feita, né, quando é que começa o curso? Como é que vai ser o tempo de curso também, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais? Pronto, o curso começa em fevereiro, né? É no dia 23, para as aulas que são terças e quintas, aproximadamente, eu não sei exatamente porque eu não gravei, e no dia 24 as outras aulas, que são 2 dias por semana. Então, você pode escolher tarde ou noite. Né? Quando você abre lá no site, você vai ter as ofertas e você escolhe. Agora, são 25 alunos por turma, então corre lá, vai lá e faz logo, porque a procura é grande. Né? E aí, assim, é gratuito e você vai estudar de iniciante até intermediário e avançado. Né? Vai depender do seu... Você vai ter seu certificado do que você fez, do básico até o avançado. Essa é uma informação importante, porque muitas vezes as pessoas acham é muito complicado. Não, tem desde o básico até o mais avançado. Então, para quem já estudou um pouquinho, já tem mais avançado, mas para quem não estudou ainda nada de outra língua, tem a oportunidade também de ingressar. Isso, quando você chega, se você já estudou um pouquinho, aí o professor vai fazer um teste de nivelamento com você e você ingressa em uma turma mais avançada um pouquinho. Mas quem nunca estudou pode ir também, que vai estar lá garantido. Adeilza, muito obrigado. Eu vou pedir só para você reforçar o site para as pessoas buscarem mais informações. NEL, N-E-L, Núcleo de Estudo de Línguas, é nel.educação, sem tio e sem acento, né, sem acento nenhum, .pe.gov.br.
Tá aí, muito obrigado, Adeilza. É isso, a oportunidade de aprender um pouco mais, uma outra língua, né, através do NEL, importante aí para a vida profissional, para a vida estudantil, enfim, para todas as fases da vida, é importante a gente entender um pouquinho mais. Eu, por exemplo, tenho muita vontade, então vou aproveitar também, viu, Almir? Oportunidade aí para todo mundo, né, nesse momento, né, participar de um curso de mais uma língua e gratuito. Muito bem, Jessé, aproveite mesmo, valeu, obrigado pelas informações, obrigado à nossa entrevistada. E o AB Esporte está chegando, esse fim de semana marcou o início do Campeonato Pernambucano 2026 e o Maguari, hein? O Maguari lá de Bonito perdeu para o Náutico nos aflitos. Matheus Antunes está ao vivo com a gente e vai trazer os detalhes agora. Boa tarde para você, Matheus. Oi, Almir, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está ligadinho no nosso AB1. Não é o fim do mundo, foi apenas a primeira rodada, mas eu acho que a tarde do torcedor do Maguari seria muito melhor se o resultado fosse outro. O time jogou na sexta-feira à noite contra o Náutico, um dos favoritos ao título. O jogo era difícil mesmo e o Azulão perdeu para os alvirrubros por 2-0. A gente vai passar agora os gols da partida e os 2 gols foram marcados pelo atacante do Timbu, Paulo Sérgio. O primeiro desvio de cabeça, aí Paulo Sérgio considerado o principal nome ofensivo do Timbu, e o segundo gol também após um chute em primeira instância do Vinícius, a bola deu um rebote e parou no pé de quem também? Do Paulo Sérgio, que dominou sem deixar a bola quicar, colocando para dentro do gol. Placar final nos aflitos, 2 para o Náutico, 0 para o Maguari. E esse resultado, a gente sabe que foi o primeiro jogo, mas que é o próximo confronto do Timbu, na verdade do Maguari, vai ser contra o Santa Cruz aqui no Arthur Tavares. Jogo também difícil, mas agora o Maguari vai estar em casa, né, Almir? Exatamente, né? No conforto da casa, com o calor da torcida também. E além dessa partida aí, outros 3 jogos movimentaram essa rodada de abertura. Quais foram esses jogos e como é que foram os resultados, hein, Matheus? Almir, nós temos 8 times na competição, então foram 4 jogos ao todo e todos muito movimentados, todos tiveram gols. A curiosidade é que 3 desses jogos foram na Arena de Pernambuco, que vai receber muitas partidas esse ano. O Retrô joga na Arena, o Jaguar também joga na Arena e o Santa Cruz vai mandar os jogos lá na Arena porque vai realizar obras lá no Arruda. Mas vamos conferir agora o resultado dos confrontos aqui no telão. 4-0 logo de cara na estreia do Pernambucano, a Fênix ganhou do Vitória e aí liga um alerta, torcedor. Vitória é aquele mesmo time que tem uma parceria com o Central, os jogadores que foram jogar no Vitória, tem aquele acordo com a Patativa, então liga-se um alerta. Primeiro jogo, a gente ainda sabe que está naquele momento de estudo, o Eudes Pedro, que é o treinador do Vitória, vendo qual é o melhor elenco, mas 4-0 chama a atenção, porque o Retrô é um dos favoritos, é um time que sempre vem chegando na final, mas não é um dos principais favoritos, que é o Náutico e o Santa Cruz. O jogo que a gente mostrou agora há pouco, 2-0, Náutico em cima do Maguari, 2-2 esse jogo do Jaguar contra a equipe do Sport, e lembrando que o Sport está jogando com a equipe sub-20 porque não tem elenco do profissional. Então o Jaguar, para jogar contra o sub-20, empatou, esse jogo também foi na Arena de Pernambuco, e o jogo que encerrou a rodada ontem, 3 para o Santa, 0 para o Decisão de Goiânia. Decisão, inclusive, com nomes como Bambam, que já passaram pelo Central. Teve uma manutenção do elenco, o Matheus Mosquito no ataque, Caio Bahia, que é um reforço, mas Decisão falhou também, principalmente o goleiro João Gabriel, ele falhou em 2 dos gols do Decisão, e aí o Santa Cruz, que não tem nada a ver com isso, fez o placar confirmando o favoritismo. E, Almir, jogos bem movimentados, viu? Bem movimentados. Então, primeira rodada finalizada, está na hora de saber quais são os próximos duelos. Inclusive, tem mudança para o próximo jogo do Maguari? Matheus? Isso mesmo, Almir. A turma já está de olho nos próximos duelos e as torcidas de Santa Cruz e Maguari precisam se atentar a uma mudança importante. O horário do jogo foi antecipado por conta da falta de iluminação adequada no estádio Arthur Tavares. O jogo que estava previsto para 8h30 da noite será, 3 horas da tarde no Artuzão, Maguari e Santa Cruz, mais uma prova de fogo para o Maguari, que vai enfrentar o Santa Cruz, esse jogo 3 horas da tarde. O valor dos ingressos ainda não foi divulgado, mas a gente traz essa informação amanhã para vocês, pessoal. Então, vou ficando hoje por aqui, né, mas também fazendo aqueles pedidos para vocês.
acessar o nosso portal GE Caruaru e Região, que vai ter todas as informações do universo esportivo aqui pertinho da gente. Forte abraço, Almir, pessoal. Até a próxima. Valeu, Matheus. Muito obrigado pelas informações. Intervalo chegando e na volta a gente tem uma reportagem com orientações de segurança para os pais ficarem de olho na criançada nessas férias, hein? É preciso, muita atenção. 12h, 48 minutos, a gente volta já. A B1 de volta para você, agora 12h, 50 minutos. Vamos dar uma olhadinha no trânsito, mais uma olhadinha aí na BR-104, nesse trecho que corta Caruaru, não é? Uma rodovia muito importante, faz parte inclusive do polo de confecções do Agreste, porque movimenta muito e conecta os municípios aqui do interior do estado. A gente está vendo uma movimentação intensa, típica para uma segunda-feira, no detalhamento que você tem aí na sua tela. Mais acima tem aquele entroncamento com a BR-232 e a gente está vendo essas imagens ao vivo aqui na telinha da Asa Branca. Bom, então a gente volta à redação para falar com o Fábio Gomes agora, porque tem outros destaques do G1 para a gente conferir. Não é isso, Fábio? Tem sim, Almir. Mais uma vez, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que segue ligado aqui com a gente no AB1. Dessa vez a gente tem notícia boa aqui no G1, porque a gente atualizou o nosso listão, né, com todos os concursos e seleções públicas abertas no estado atualmente. O estado de Pernambuco conta com aproximadamente mais de 1.000 vagas em aberto em concursos e seleções públicas dos mais diversos níveis de escolaridade, tanto do fundamental como também do nível superior. A notícia boa é que boa parte desses concursos estão concentrados aqui na nossa área de cobertura, o interior de Pernambuco. Há vagas, por exemplo, para a Prefeitura de Terezinha, com inscrições abertas até quarta-feira, dia 14, são 21 vagas temporárias para professores de educação infantil e ensino fundamental para os anos iniciais e finais, com salários de R$ 2.471. A Prefeitura de Garanhuns também está com inscrições abertas até o dia 15, são 300 vagas temporárias de níveis médio, os salários chegam a R$ 1.518. A Secretaria Estadual de Saúde tem também inscrições que começam a ser recebidas no dia 15 e seguem até o dia 29 de janeiro. São 133 vagas para níveis médio e superior, com salários de mais de R$ 3.800. A Prefeitura de Ati tem atualmente 2 certames em aberto. Um deles é para a Guarda Municipal, que tem inscrições até o dia 19 de janeiro. São 12 vagas de nível médio, com salários de R$ 1.518. E também para as demais secretarias municipais, com inscrições até o dia 19, 609 vagas de nível fundamental, médio e superior e salários que podem chegar a R$ 4.867,67. Apontando a câmera do celular para o QR Code que aparece aqui na tela, os interessados na área de concursos públicos podem conferir cada uma dessas oportunidades e também o edital completo e o site oficial para estar realizando as inscrições, Almir. É isso, Fábio. Tanta gente fica aguardando essas oportunidades para um concurso público, para uma seleção simplificada também, principalmente essa questão do concurso, porque envolve estabilidade profissional, não é? Muita gente deseja também ter aí aquela boa remuneração e essa garantia do trabalho também, né? E o concurso é uma porta aberta para essa possibilidade. Sempre muito bom. Fábio, muito obrigado pelos destaques de hoje. Bom trabalho para você aí na redação e até amanhã, meu amigo. Obrigado, Almir. Bom trabalho para você aí também. Até amanhã e uma excelente tarde para todo mundo que acompanha a gente, pessoal. Um bom começo de semana. É isso, tamo junto. 12h, 53 minutos agora. Nesse período de férias da criançada, é preciso muito cuidado com todas as dependências da casa. A gente sabe, inclusive nos locais que tem muita água também. Aí a gente preparou uma reportagem com as principais orientações para o papai e para a mamãe. Vamos ver? São dias que crianças e adolescentes estavam aguardando com ansiedade. As férias proporcionam muita brincadeira, muito o que fazer em várias áreas da casa. Por isso, todo cuidado é necessário. Conversamos com o supervisor operacional da Neoenergia. Ele fala de diversas situações que precisam ser observadas quanto aos perigos da energia elétrica. Riscos reais se os procedimentos corretos não forem adotados. Então é bom prestar atenção. Nesse período que a gente está com a criançada em casa, vizinhos, amigos, primos, é muito importante reforçar a questão da segurança. O primeiro realmente é conscientizar as crianças para que realmente fiquem distantes desses pontos mais perigosos. Um destaque que a gente sempre traz também são aquelas proteções que a gente pode colocar nas tomadas, principalmente para crianças menores. Então está engateando, está começando a andar, não tem obviamente noção do perigo,
é natural que eles tentem acessar aquela tomada, colocar o dedo ou qualquer objeto, que aí pode obviamente acontecer um grande acidente. Então a gente recomenda a utilização dessas proteções. Outro ponto também, já aí talvez para crianças um pouquinho maiores, é na hora de ligar, desplugar às vezes do videogame, uma TV, nunca pegar no fio, nunca puxar pelo fio, sempre pela tomada, né? E também não utilizar os famosos T's, aqueles benjamins, porque eles além de ser de geralmente de baixíssima qualidade, eles folgam, esquentam e pode acontecer o curto-circuito, que além de ter um acidente com alguém, ainda inclusive pode danificar o próprio equipamento. Então outra recomendação importante. Aí a gente pode falar o que de áreas como piscinas, por exemplo. Isso. Outra ponto também importante são as chamadas áreas molhadas, né? Então nesse momento é comum quem tem piscina chamar os amigos, os primos para estar lá, e geralmente tem um som, uma TV, um computador ligado ali, né, que está naquela região. A recomendação é que nunca manusear esses equipamentos, o freezer também é outro, molhado, né? Jamais fazer isso, energia e água não combinam. Então, para esses casos que for manusear, por exemplo, uma geladeira que está ali naquela área molhada, né, próximo da piscina, é sempre estar enxuto e de preferência com a sandália, porque caso tenha algum vazamento corrente, você vai estar protegido. Por último e não menos importante, sempre os pais estarem atentos com as instalações. Às vezes é um fio que está desencapado, ou pode ser muitas vezes uma tomada que está folgada, quando você tira e conecta várias vezes, então pode colocar. O ideal é que você observe, e qualquer dúvida, contratar um eletricista de sua confiança para fazer uma vistoria geral na sua residência. Também viemos até o Corpo de Bombeiros de Caruaru para tratar de outras questões. A conversa foi com o Tenente Anderson Torres. Férias com alegria para deixarem realmente saudade só dentro da segurança. Por isso, é bom ficar atento a estes pontos. Durante as férias escolares, né, as crianças passam mais tempo em casa e, devido às brincadeiras, né, ali dentro, certos locais da casa oferecem riscos. O principal é a cozinha, que tem todos aqueles eletrodomésticos ali, e o fogão, né, que pode ocasionar queimaduras. Por isso a nossa recomendação é que os pais não permitam que as crianças façam brincadeiras ali dentro da cozinha, naquele ambiente. Atentar para cabos de panela não estarem projetados para fora do fogão, né? Sempre deixar o cabo para dentro da projeção do fogão, para evitar que uma criança venha puxar aquele cabo e cair alguma coisa quente sobre a criança. Também, normalmente na cozinha, fica guardado alguns produtos, às vezes de limpeza, alguns produtos perigosos, mantê-los fora do alcance, né, de crianças. E lembrando que em caso de queimadura, deve lavar com água corrente, não é? Nada de passar manteiga, nada de passar alguns remédios caseiros que a gente escuta por aí, e procurar o atendimento médico o mais rápido possível. A gente pode falar o que sobre engasgos? Para o caso de engasgo, né? Se uma criança vier a engasgar, o ideal é que o pai se ajoelhe, primeiro identifique se é uma obstrução total ou parcial da via respiratória. Se for uma parcial, a criança vai estar tossindo normalmente, e o procedimento é incentivar que ela tussa mesmo, né? Nada de interferir, mandar ela tossir, porque naturalmente ela pode vir a expelir aquele corpo estranho que está obstruindo a via aérea. Caso contrário, caso ela não consiga tossir, falar, esteja segurando o pescoço, é porque ela está com obstrução total da via aérea. Então, nesse caso, a gente vai iniciar aquela manobra, né? Que vai fazer, se ajoelhado já na altura da criança, vai dar 5 tapas entre as escápulas da criança, e depois, caso não venha a expelir o objeto, fazer 5 compressões subdiafragmáticas, né? Com o punho da mão fechado, a outra mão apoiando, de fora para dentro, de baixo para cima, como se estivesse fazendo a letra J, para até conseguir expelir aquele objeto. Interessante essa proteção em quinas. Isso, também dentro de casa a gente chama a atenção para adquirir aqueles protetores de cantos vivos, né? Que a criança pode bater ali, se cortar, vir a cair, bater também, ter um acidente até de certo nível grave. E tem mais, é preciso saber agir em situações críticas. Quanto aos afogamentos, a gente chama a atenção para que os pais, né, os responsáveis, atentem para casas com piscinas. Elas devem estar isoladas, né? Cercas de proteção, portões fechados, para que as crianças não tenham acesso livre àquele corpo de água, né?
As brincadeiras na piscina também, se for levar a criança para ir curtir um fim de semana na piscina, a supervisão deve ser constante dos pais, né? Mesmo em locais que haja a presença do guarda-vidas, isso não causa o prejuízo de haver a presença direta do responsável ali fazendo aquela supervisão constante. E para finalizar, a gente fica à disposição, o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco está sempre em condições de atender a população através do número 193. Muito bem, e amanhã é dia de conferir o Me Conte Sua História, então a gente vai ver um pouquinho do que está sendo preparado. Olha só. João Paulo mostrou força ao vencer a morte. Claro, os pais demonstraram firmeza e fé nesta jornada desafiadora. O filho com uma doença rara não tinha as células de defesa do corpo. Qualquer vírus ou bactéria poderia decretar o fim da vida de João Paulo. E, felizmente, a vitória veio. Você vai conferir tudo no Me Conte Sua História, amanhã, no AB1. Olha aí, daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com Shirley Oliveira, ela é diretora da Atual Turismo aqui em Caruaru e vai falar sobre como fazer um bom planejamento de viagens nesse verão. O Panorama começa às 2h, hein? Na Rádio que Toca Notícia. E o AB1 dessa segunda-feira termina agora. Semaninha está só começando. A gente deseja uma ótima tarde para você e já marca um encontro para amanhã, às 11h45, aqui na telinha da Asa Branca. Valeu, pessoal. Grande abraço para todo mundo e até lá, se Deus quiser.